Eis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastora. Saúde da igreja na paz do Senhor. Não seria eu a pregadora, tá, irmãos? Estou substituindo a irmã que não veio. Mas a palavra é do Senhor, não é nossa, né? Eu quero dizer para esse jovem, qual esteve aqui agora, que o Senhor quer te livrar de um laço de morte, tá? E Satanás, ele quer ceifar a sua vida. E confirmação disso está aqui, ó. Peço você que venha aqui buscar. Por favor, e leia com atenção. Estava achando que era coisa da minha cabeça e o Senhor me fez cair na hora esse folheto de dentro da minha Bíblia, confirmando. Leia com atenção. Aleluia. Irmãos, eu estou toda arrepiada aqui de passar isso, porque Satanás quer ceifar a juventude, para que eles não sejam instrumento do Senhor nesta terra para o reino. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia, tá? Amém? Glória a Deus. O capítulo ele é muito longo. Nós vamos ler somente alguns versículos. Diz: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Até aqui. Podeis assentar, glorificando o nome do nosso Senhor. Irmãos, esse é um texto bem conhecido, bem pregado. E nós estamos diante de um texto que fala aqui de um jovem de 17 anos, né? Nós temos jovens aqui e creio que deve ter alguém aí de 17 anos ou perto, né? De 17 anos. E José era um jovem que agradava aos olhos de Deus, irmãos. Quantas das vezes a gente lê na Bíblia de jovens que agradou ao Senhor, né? Começando lá de Davi, a gente vai também ver ali em Daniel, jovens que se separaram para o Senhor,
ali Daniel, ele fala que eles preferiram não se contaminar com o manjar do rei. Ele pediu ali o eunuco para que ficasse só com alimentos de legumes e ali frutas, né? Coisas que não eram agradáveis, a palavra de Deus diz. Então é o que? Renúncia para agradar ao Senhor. E nós vimos aqui que a palavra que fala sobre José, ele estava sendo preparado por Deus para grandes coisas lá na frente, assim como foi com Daniel e seus amigos. Daniel, ele foi governador, como José também. Lá no final da história a gente vê que ele foi levado a governador. A gente está falando aqui de jovens separados por Deus para uma obra específica. Eu quero dizer para você, jovem que está aqui nesta noite, Deus, ele quer separar você para uma obra específica. Não deixe que Satanás venha com seus manjares tentando te contaminar, porque o diabo, ele vem com a bandeja pronta para você pegar com coisas que os seus olhos agradam. Mas separe-se para o Senhor, porque o Senhor quer te usar para uma grande obra, assim como cada um de nós aqui, o Senhor está separando para uma grande obra. Basta nós queremos ouvir a voz do Senhor. Aqui nós vemos que José, ele estava vivendo em família. José, ele era amado muito pelo seu pai. Não que o seu pai não amava os outros filhos também, mas ali José, ele tinha uma atenção especial de seu pai por ser o filho da sua velhice, o filho da mulher amada. Então José aqui, ele começou a ter sonhos em revelações de Deus para aquilo que Deus estava preparando para ele lá na frente. E agora José, se alegrando com os seus sonhos que Deus estava trazendo em revelação, José, ele quer compartilhar aquele sonho para a família, como que se ele talvez, quisesse ouvir: nossa, você tem um sonho muito bom, é um sonho de Deus, é algo grande. Mas não, em vez de José ouvir coisas boas, José agora ele é invejado, José é perseguido, e isso traz com que Deus faz ele sair do meio da sua parentela para começar o processo para aquilo que Deus tinha reservado para ele. Porque no meio da família, que muitas das vezes nós não somos entendidos, porque Deus tem algo separado para você que não tem com eles. Porque Deus, ele separou alguém dentro da sua casa ou você, e ninguém está entendendo o porquê que você é diferente, o porquê que Deus está agindo dessa forma com você. Aí Satanás começa a levantar no meio da família, dos irmãos, ciúmes, invejas, começa até a maquinar a morte. Por quê? Porque é isso que Satanás quer, destruir os sonhos de Deus na nossa vida para que não se cumpra. Deus, ele tem um sonho preparado para cada um de nós, que ele quer que se torne em realidade, para que possamos concluir aquilo que ele já separou para nós. Aqui José agora contou esses sonhos e ninguém estava entendendo no momento, mas o seu pai guardou aquilo no seu coração, porque o pai, ele sempre, ainda que não entende, ele tem o temor, ele conhece o Deus que ele serve e guardou. Por que guardou? Porque quando a gente teme e guarda, a gente vai ver o cumprimento. E aqui agora José, ele estava procurando os seus irmãos, porque José ia, como Davi era da mesma forma, me traz a lembrança, que Davi, ele sempre ia levar queijos para os seus irmãos que estavam ali no campo. E aqui José, ele também de vez em quando ele ia, ele queria fazer parte de ali ajudar no rebanho, mas os seus irmãos jamais queriam que ele ficasse por perto, porque achava que ele era o tal, que ele era o sonhador, que ele era o filhinho de papai. Eles tinham ciúme do seu irmão, até que um dia eles maquinaram contra a vida de José, porque ele já não suportava mais o brilho que estava em José. Eles não aguentavam mais invejar José, porque José, ele era separado, e eles começaram a se sentir que o pai amava mais José do que a eles. E agora eles tramam ali, irmãos, eles tramam contra a vida de José, querendo lançar José primeiro numa cisterna. E ali eles sentam perto daquela cisterna, depois que jogou José lá dentro.
eles começam, aliás, antes, né, eles começam a tramar contra a vida de José, e eu vejo assim, ele sentado e ali discutindo o que vamos fazer com ele. Um fala, vamos vender, o outro fala, não, vamos matar. Ah, mas é o filho do nosso pai, nós vamos sujar nossas mãos com sangue. E ali agora começa eles a maquinar, né, tudo diabólico, mas o Senhor estava no negócio. Porque se não se levanta esse levante no meio da família, Deus não teria o processo que José precisava para ser preparado para essa grande obra que lá na frente ele fez. E agora eles falam, vinde, pois, agora e matemos, e lancemos-no numa destas covas e diremos, uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Olha só, acabar com o sonho de José, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos e disse, não lhes tiremos a vida. Deus sempre vai usar alguém, né, para estar intervindo a favor de nós. E aqui usou Rúben, não vamos tirar a vida do nosso irmão. Irmãos, eu vejo Rúben como a intervenção do Espírito Santo, né, nos livrando. E Rúben fala, também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Rúben interveio em favor de José. E como nós estamos, irmãos? Será que nós estamos intercedendo pelos nossos? Será que nós estamos intervendo em favor contra uma injustiça com alguém? Aqui Rúben achou isso injusto. Então Rúben era um só no meio dos seus irmãos. Então era mais contra Rúben do que alguém a favor de Rúben. Então Rúben teve essa ideia para não matar, mas livrar ele da morte. E aqui agora eles não mataram, mas eles tiveram outra ideia. Assim eles pegaram aquela manta, aquela capa que foi feita, aquela túnica, né, de várias cores por seu pai, porque sabia que tinha que ter o quê? Uma comprovação para que o teu pai acreditasse. Eles pegam ali uma besta fera no campo, mata, lambuza a capa com aquele sangue, e agora eles mandam, né, José, quando vem uma caravana ali, compradores de escravos, vendedores, eles agora passam a ideia deles. Bom, já que não vamos matar, nós temos que livrar dele para que nosso pai acredite que ele está morto. Aí agora ali, eles vendem José, eles vendem o seu irmão, e agora José é levado. José foi ali amarrado, puxado como escravo pelo deserto afora até chegar no Egito. E eles ali reunidos, todos, né, talvez falem assim, ó, você confirma o que nós vamos, nosso pai tem que acreditar naquilo que vamos contar. E ali agora apresenta ao pai aquela manta e mostra para o pai. E o pai conhecia a roupa que tinha dado para José. E agora, para confirmar, eles falam, o senhor conhece essa túnica de José, o seu filho? E ele reconhece. E ali ele chora amargamente. E o seu pai sofreu, irmãos. Imagine receber uma notícia dessa de um filho. E o pai ali passou, né, por bom tempo chorando a morte de um filho que estava vivo e não sabia se estava vivo. E agora os seus irmãos levam essa culpa e esse peso no seu coração, até que um dia Deus prepara tudo. E nesse processo de José foi tão dolorido. O processo de quem é escolhido por Deus para fazer uma obra específica, irmãos, é dolorido. Você às vezes não está entendendo o processo, mas Deus está te forjando, Deus está te moldando, Deus está te preparando para que Ele coloque grandes coisas na sua mão. Você tem que passar pelo processo para estar preparado, para que você faça justamente do jeito que Deus quer, do jeito que Ele preparou. E agora José foi levado ali para a prisão, e na prisão José é tirado, levado para a casa de Potifar. Eu estou aqui fazendo um resumo. E na casa de Potifar, Deus era com José.
A palavra de Deus diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Por quê? Porque era Deus que estava fazendo isso tudo na vida de José. Quantas das vezes a coisa está feia para a gente, o vento está soprando, você não sabe o porquê, talvez questiona até Deus: Senhor, mas eu estou vivendo uma vida reta, não estou em pecado, porque tudo isso está sobrevindo sobre nós, assim como Gideão falou: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso venha sobre nós, né? Gideão estava ali maçando trigo no lagar, irmãos, por causa dos inimigos. Você vê que todo aquele que foi separado por Deus, ele passou um processo difícil, passou por perseguição, inimigos se levantaram, enganadores, faladores, murmuradores, tudo contra a vida daquele que foi separado. Você foi separado, você foi ungido por Deus. Levanta a sua cabeça nesse processo e aguenta firme, porque no final você vai ver a vitória, no final você vai entender o porquê do processo. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou nesse processo, e agora eu entendo por quê. José agora, ele dentro da casa de Potifar, Potifar achou graça nele, olhou para ele, viu nele algo diferente, e ali confiou a ele toda a sua casa, toda a sua riqueza, e disse que depois dele José era o maior. E agora José prosperou a vida ali de Faraó, e agora ele, de Potifar, e agora ele, tudo estava colocando a mão em Deus, acrescentando mais, Deus prosperando mais, até que um dia Satanás usa a mulher de Potifar. José era um homem de boa aparência e encantou a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, como ficava muito na sua casa e o seu marido lá no seu ofício, ela começou a convidar José para ali se deitar com ela. Você como mulher e eu como mulher e homens de Deus, irmãos, fuja do pecado, fuja, porque Satanás ele coloca ali a proposta. Agora basta você quiser ou não. Ainda ontem eu e meu esposo estávamos conversando sobre isso, como que Satanás é sujo. Não é porque você é idosa ou de meia idade, os senhores ou jovem, não. Satanás ele lança armadilha, laço. Satanás ele coloca mulher na sua vida para que você caia, homem na sua vida para que você caia. Agora, se você é homem e mulher temente ao Senhor, você vai fugir como ali José fugiu. José ele fugiu e ela conseguiu arrancar sua capa, o qual também foi Deus que permitiu. E agora ela faz ali um drama para o seu marido, porque José envergonhou ela, ele saiu correndo e não preferiu cair no pecado. Agora ele é preso por causa dela. Mas Deus ele honra aquele que faz o nome do Senhor ser glorificado, aquele que foge do pecado e se mantém firme com Deus, continua fiel a Deus. José é levado para a prisão, e quando José é levado para a prisão, e ali um padeiro e um copeiro têm um sonho, e agora eles contam para José. Deus trabalhando, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa que é o nosso fim em certas situações, mas Deus ele tem sempre uma resposta no meio da tribulação, no meio de um campo difícil. José estava ali, aparentemente José não ia sair dali, porque não tinha ninguém para provar a inocência de José. Mas Deus ele contempla você em todos os lugares. Deus ele quando está com você, ele te livra. Ali agora José ele revela o sonho daqueles dois. E do jeito que José revela, ali morreu o padeiro. E foi a revelação, igualzinho aconteceu. Agora vem o copeiro, também tem um sonho, José revela e diz que ele voltará a servir o seu rei. E isso aconteceu. Só que José fala assim: quando estiveres na frente do rei, lembra-te de mim, fala de mim. José talvez já não fala a Bíblia quanto tempo ele ficou lá, mas já tinha tempo. E quando o copeiro sai, que está servindo ali o rei já tinha tido um sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Hora de Deus honrar José. E Deus faz assim conosco, irmãos. Estava chegando a hora de José sair da prisão. Agora José ali é lembrado, porque
o rei, ele contou o sonho que ele teve, nenhum adivinho, nenhum feiticeiro, ninguém soube revelar aquele sonho. Aí o copeiro fala: meu senhor, tem um hebreu lá dentro da prisão, que ele sonhou, ele revelou o sonho do padeiro e acertou. Eu tive um sonho e ele revelou e disse que eu ia voltar a servir o rei, e aqui estou. Quanto tempo você está esperando a honra de Deus na sua vida, de algo que você está sendo tratado injustamente? José chegou a hora de se apresentar ao rei, e agora José lhe revela aquele sonho ali que o rei tinha contado, e ele fala que agora José tinha que receber o anel. José tomou um banho, fez a barba, José recebeu a capa, José foi honrado de todo o reino. Todo o reino ficou conhecendo ali José, e agora com o ofício de governador. Por quê? Porque Deus preparou José, irmãos. O processo do sofrimento de José foi, sabe para quê? Porque no tempo da fartura, José, ele estava acrescentando, Deus acrescentando mais e mais, pelas mãos abençoadoras, onde José colocava, prosperava. E no tempo da fome, tudo que José foi abençoado por Deus para prosperar, seria agora o mantimento de toda uma nação, de todo um reino, para ninguém passar fome. E os seus irmãos que lá atrás venderam José e disse que para o seu pai que ele tinha morrido, Deus ele fez agora, os irmãos de José também, acabou seus alimentos, seus mantimentos lá, e o seu pai falou: vai até o Egito e compra mantimentos, sementes para nós e a família. Aí Deus mostrou ali José os seus irmãos. Imagine, depois de tanto sofrimento feito pelos seus irmãos, afastar José de seu pai, afastar José da família, afastar José de um aconchego familiar, de dormir bem, se alimentar bem. José foi retirado de tudo isso, irmãos. Muitas das vezes nós não entendemos. O processo está doendo. Você está achando muitas das vezes: por que eu estou passando por tudo isso? José em momento nenhum reclamou. Eu acredito que José dentro da prisão olhava pelaquela grade assim, direto para o céu, e falava com o Senhor: Deus, que saudade que eu tenho do meu pai, que saudade que eu tenho dos meus irmãos, que saudade que eu tenho da minha família. E eu estou aqui, ninguém vem, ninguém aparece, eu estou como morto para o meu pai. Mas Deus, olhando lá do céu, eu creio que Deus falava para ele: meu filho, o tempo está chegando, o tempo da honra está chegando, eu vou te exaltar. E Deus, ele fez isso, irmãos. José, ele foi usado de uma tal forma que José não guardou rancor no coração dos seus irmãos. José, ele reconheceu seus irmãos e seus irmãos não reconheceram ele. E José foi ali de estratégia para reunir a família, mandando mantimento, mas botava ali alguma coisa para dizer que eles tinham roubado. Mas não era essa a intenção de José, era somente para manter os seus irmãos ali e trazer o restante da família. E Deus usa de estratégia para a gente reunir aquilo que é nosso. Eu creio, e você pode não estar entendendo: Senhor, porque minha família está destruída, porque um está lá, outros estão aqui, muitos estavam na tua presença, hoje já não está. E eu, muitas das vezes, eu falo: Senhor, a minha família, Senhor, é tua, restaura. E José ali, ele foi usado por Deus. E quando José reuniu todos os seus irmãos, ele preparou um banquete. E eles não estavam entendendo: porque esse banquete, será que o governador vai nos matar, vai nos prender? Não, eles não sabiam quem era José. E José, quando vê seus irmãos ali reunidos, José entra para um quarto e vai chorar. Chora de alegria, mas também ele chora pela lembrança que fez ele sofrer de ser vendido. Mas José ali naquele momento estava lavando sua alma, seu coração, e coloca-se diante de Deus quebrantado. E agora Deus usa José para falar: eu sou José, aqueles que vocês venderam. Eu sou o seu irmão. Eles se curvavam diante dos molhos lá no sonho, e agora eles se curvam diante de José. Por quê? Estão se curvando diante de uma autoridade. Se cumpriu.
E agora José, abraça todo mundo chora. E José fala: vá buscar meu pai. Eu quero meu pai aqui comigo. José reuniu todos os irmãos e José manda a carruagem buscar o seu pai. José, ele prepara tudo para trazer seu pai. E ele diz que o irmão está vivo e manda te buscar, meu pai. José está vivo e manda te buscar. Agora Deus fez com que eles confessassem o que eles fizeram contra a vida de José. Mas Deus preparou tudo. Deus preparou o momento da confissão, da reconciliação. E Deus continua preparando na minha e na sua vida esse momento para nós vermos a reconciliação da nossa família na presença do Rei. Continue buscando pela sua família. Não se renda aos prazeres desta terra, deste mundo, porque Deus, Ele quer que você fuja do pecado para cumprir a obra dele na sua vida, para com a sua família e para com a nação. Porque muitas das vezes a gente é tão mesquinho, a gente se sente tão inútil, tão sem capaz de fazer. Por quê? Porque a gente acha que é nós que vamos fazer. A gente acha que a força está em nós. Mas Deus manda dizer para mim e para você: sou eu quem faço, sou eu quem dou poder, sou eu quem dou recurso, sou eu que dou a reconciliação, sou eu quem quebranto, sou eu quem mudo, sou eu o grande eu sou. E assim Deus reuniu Jacó, reuniu seus filhos, e ele pôde ali viver até os seus últimos dias, conhecer os seus netos, e Deus ali honrou a vida de José. Então, irmãos, vale a pena, jovens. Um jovem de 17 anos fugiu do pecado por amor a Deus. Fuja do pecado por amor a Deus, porque Deus tem coisas grandes para aquele que continua sendo fiel a Ele. José foi fiel e foi honrado. José foi levantado um grande governador do Egito. E Deus quer fazer cada um de nós um governador da nossa casa, um governador talvez de uma nação. Não sabemos se estamos sentados aqui de um lado de uma jovem presidenta, um presidente do Brasil. Talvez aqui o Lucas, Ninguém dá nada pelo Lucas hoje, mas ninguém sabe se Deus tem preparado para ele um grande ofício diante da nação, representando o reino dos céus aqui na terra, Eu posso um dia não estar aqui, mas alguém da geração dele vai falar assim: bom dia, paz do Senhor, presidente, governador. E é isso que Deus faz. Não sabemos, irmãos. Nunca rejeite aquele que está do seu lado. Nunca vira os olhos altivos para ele, porque o Senhor não se agrada. Porque quem conhece o nosso futuro somente Deus. E somente Deus tinha um futuro preparado para José. Nem a sua família sabia. Então que nesta noite você possa ficar com esta palavra. Porque aquilo que você pode não estar entendendo hoje, o processo que você está vivendo, é Deus trabalhando para que você seja um grande homem e uma grande mulher de Deus lá na frente, amém? Eu fico até aqui onde Deus me deu.